Este é mais um programa Nascemos para Brigar. Nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre crianças. E o que me habilita, falar sobre criança? Gente, eu tenho 56 anos, sou casado, Vou fazer aí 29 anos de casados. Eu tenho 4 filhos, 3 são mulheres, 1 homem. Então eu tenho experiência, com família e sou professor também há mais de 20 anos. Sempre trabalhei nas pastorais da Igreja Católica. Então eu tenho uma convivência muito grande com pessoas, Fui vereador por 4 vezes, 16 anos vereador, então a gente tem alguma coisa a oferecer. E eu pedi muita graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo que me abençoasse, para que eu me capacitasse. Para isso eu fui estudar, fui rezar, fui orar, pesquisar, para que eu pudesse trazer um material para você, para que você faça o melhor, Dê o seu melhor para os seus filhos, porque a hora é quando nasce, Após do ventre até uma certa idade, se você conseguir, com a graça de Deus, você vai chegar lá. E tenho, graças a Deus, uma família equilibrada. Não sou eu que digo isso, as pessoas me procuram, às vezes a gente conversa e falo da admiração que tem pelos meus filhos, pelo respeito que tem por eles, pela forma que eles tratam as pessoas. Graças a Deus, são filhos ótimos, Mas para isso a gente teve que orar bastante, teve que dar bastante testemunho, bastante exemplo, para que eles chegassem onde estão, Eu tenho 2 são formados em Direito, são advogados. Tenho uma formado em Engenharia Civil e a mais nova está se formando em Medicina. Sou uma pessoa pobre, não sou rico de dinheiro, sou rico das graças de Deus. E tenho coragem, Tenho coragem, tenho fé e a gente vai para cima e Deus nos dá a graça da gente chegar lá. Então, gente, um recado importante para os pais. Eu vou falar importantíssimos, Para ser um pai bem-sucedido, significa mais que prover comida, roupas e casa. Porque tem pai que acha que imagina que dando comida, roupa e casa para a criança, brinquedos, já fez tudo. Preste atenção, o verdadeiro sucesso como pais vem de ajudar as crianças a desenvolver as habilidades de comunicação e coragem para pensar por si mesma e tomar boas decisões em casa, na escola e em outras situações sociais. Porque nem sempre a gente vai estar com essas crianças em todos os lugares. Então, em casa, o pai e a mãe quer ser bem-sucedido, quer ter filho bem-sucedido, então não adianta só dar comida, roupa, dinheiro, luxo, não. Você tem que desenvolver habilidade nessas crianças para que elas tenham coragem, para que elas tenham habilidade para se sair bem onde estiverem, mesmo sendo criança. Uma criança é um ser humano que ainda não chegou à fase da puberdade. O que é criança, Aquela que não chegou ainda à fase da puberdade. O que é puberdade? Período de transição entre a infância e a adolescência, no qual ocorre o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e a aceleração de crescimento, levando ao início das funções reprodutivas. Então é isso. Criança, até sair da criança, da infância, vai para a adolescência. Adolescência vai para ser adulto. É, portanto, uma pessoa que está na infância e que ainda tem poucos anos de vida. Então, criança, poucos anos de vida, Tem um artigo, segundo artigo do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, ela lá diz que considera-se criança
para os efeitos da lei, é bom que a gente saiba, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Até 12 anos, se for incompleto, é considerado criança ainda. E adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade, o adolescente. O seu parágrafo único, né? Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, qual a idade, né, que termina a infância? E aí, afinal de contas, quando vai terminar a infância, né? A infância é a fase, como a gente já comentou, vai desde o nascimento até os 12 anos de idade. Então a infância é isso aí. Então você tem que trabalhar muito, orar bastante, rezar bastante, dar bastante testemunho, evitar confusões de briga, de falar coisas feias, né? Ser desonesto, não seja uma pessoa dentro da sociedade mal vista. Não, se você não for isso, você vai ter muito sucesso com seus filhos, né? Então, qual é o período que inicia a terminação, né, da primeira infância? Qual é o período que vai acontecer isso, né? Levando em conta os aspectos legais da lei, né, a primeira infância compreende o período, vai compreender o período que abrange os primeiros 6 anos completos, ou 72 meses, certo? Porque isso é questão de lei, né? De repente você precisa, né, de saber alguma coisa sobre quais são os direitos que seu filho tem como criança ou como adolescente. Então está dentro desta lei, conforme dispõe o artigo 2º, como a gente já falou. A lei a 13.257, ela é de 8 de março de 2016, que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância, né? Foi criada essa lei para que as crianças tenham lá os seus direitos, né? Mas também sabemos que elas também têm que ter deveres, né? Então, falando sobre direitos e deveres, lá no Provérbio 20, versículo 11, diz o seguinte, preste atenção, olha, isso aqui é bíblico. E tem uns 3.000 anos atrás que foi dito isso. O menino manifesta logo por seus atos, se seu proceder será puro e reto. Então, papai e mamãe, não vá se enganar. Não vá achando, não, quando crescer melhor. Depois, quando for para a escola, muda. Olha, a criança diz no Provérbio 20, no versículo 11, que o menino manifesta logo. Ele manifesta logo. A palavra de Deus não mente. Só pelos atos que ele pratica, pelo proceder dele, já se sabe se ele vai ser uma pessoa pura ou reta lá no futuro. Então, se ele não procede bem, se ele não manifesta atos bons, não é amigo dos irmãos, não é honesto, anda com mentira, né? Anda com safadeza, preguiça, então ele já está manifestando quem ele vai ser lá na frente. Então não se engane, por favor, não se engane. Não estou aqui para passar a mão na cabecinha de ninguém, não. Porque estou aqui em nome de Jesus, peço a permissão dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que eu possa ter autoridade como pai, poder ajudar você que está aí do outro lado nos vendo, né? Então, diz Padre Zezinho na sua música Oração pela Família, tem 2 passagens muito bonitas na música dele, que é bíblica. Diz o seguinte, que as crianças, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Nós começamos lá no início que não adianta ter só pão, brinquedos, roupas. É isso? Tem que ter também o pão, a celebração do pão, a celebração da alimentação, a celebração do amor, né? Da concórdia, da solidariedade. E ele diz ainda em outra parte o seguinte, que a mulher, olha aí mamãe, que a mulher seja um céu de ternura,
aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Então, as mães geralmente estão mais perto dos filhos, né? É bom que os pais também estejam. Pai tem que... É pai, gerou. Se você gerou, então é pai. Então cuida também, né? Então, aqui a gente podia dizer que a mulher e o pai sejam um céu de ternura, aconchego, calor. Quanto tempo você já faz que abraçou um filho, que beijou um filho, que olhou no olho, conversou com ele sobre alguma coisa, que falou que tem amor, que quer que ele seja uma pessoa útil? Eu sempre disse isso para meus filhos. Meus filhos, eu não vou exigir a formação de vocês, não. Formação, né, dentro da escola. Mas eu quero que na profissão que vocês escolherem, que vocês sejam úteis. Seja útil para a humanidade. Seja útil para você e para a humanidade. Gente, tem Padre Zezinho que fala essas coisas maravilhosas nessa música, que é bíblico. Mas nós temos também um grande, né, cientista, eu posso chamar de cientista, escritor, né, palestrante, médico, que é chamado Augusto Cury. Muito bom que vocês leiam o livro do Augusto Cury, principalmente aqueles que tratam da questão de pais, filhos, criança. Augusto Cury, ele tem um livro que chama-se Pais Inteligentes formam sucessores não herdeiros. Pais inteligentes vão formar o quê? Só, se eu vou ter que formar meus filhos, então eu formo para que eles sejam sucessores, para que eles sucedam com aquilo que eu, com tanto suor, criei, trabalhei, formei, e eles botem para frente. Se algum dia, né, que vai acontecer, que eu vou para junto do Pai, eles continuam aqui a zelar por o que foi construído e continue crescendo. Se você não for um pai inteligente, você vai formar filhos herdeiros, só dando o que eles querem, fazendo o que querem, chegando na hora que querem, brigando com a mãe, esculhambando o pai, esculhambando os irmãos. Então esses são filhos herdeiros que, quando você desaparecer, eles acabam com tudo que ficou e começam logo com uma briga desgraçada. Se a briga não for logo no velório, infelizmente. Então Augusto Cury diz o seguinte: olha só, gente, como educar uma criança não é tão fácil. Não é tão fácil. Porque Augusto Cury, depois de consultar mais de 20 mil pessoas, escrever centenas de livros, ele é lido em mais de 70 países. Esse cara diz o seguinte: é mais fácil governar uma cidade ou um país do que educar uma criança. Então não é fácil. Educar mesmo não é fácil. Olha só o que ele diz, né? Mais fácil governar uma cidade ou um país do que se educar uma criança. Então estudem, orem, rezem, peçam a Deus para que vocês tenham essa capacidade de fazer isso. E ele ainda vai mais longe ainda. Ele também diz que é mais fácil cuidar de 100 doentes psiquiátricos do que cuidar de uma criança. Olha só. E se a criança já estiver desmantelada. Isso aí está falando da criança normal, quando nasceu. E ainda está né? Tudo para ser feito. Mas que já estão desmanteladas. Ele diz também: é mais fácil dirigir uma empresa com milhares de funcionários do que formar um pensador. Seus filhos têm que pensar. Jesus ensinou isso, que a gente pense antes de agir. Então, para pensarem, eles têm que estudarem, eles têm que ter calma, eles têm que ter Deus no coração. Porque ele diz que é mais fácil consertar milhares de máquinas super complexas do que transformar um ser humano impulsivo e impaciente em alguém tolerante e calmo. Você quer seu filho calmo, tolerante, amoroso? Então se prepare, porque não é fácil. Por isso, talvez o desmantelo que nós temos aí no mundo afora.
Olha como está. O mundo a cada segundo. Antigamente era a cada década, né? A cada século, década, né? Agora não. Parece que a cada segundo é coisa de uma tela. A coisa complica, né? Esse é o programa Nascemos para Brilhar. Compartilhe com as suas irmãs, com seus irmãos. Compartilhe com os amigos, né? Este vídeo. Dê o like, se inscreva no canal. Olha, nós vamos aqui agora trabalhar 4 conselhos. 4 conselhos. Conselho e café toma quem quer. Você não é obrigado a fazer o que a gente vai conversar. Mas são 4 conselhos, gente, dos santos. E pessoas santas que viveram aqui na terra igual a gente está vivendo. E já naqueles tempos já não era tão fácil, né? Mas eles trabalharam e deixaram coisas escritas para nos ensinar como educar os nossos filhos. Ok? Nem todas são exortações muito agradáveis aos ouvidos, não. Mas com certeza todas serão de grande valor para a sua família. Você quer uma família equilibrada? Você quer uma família feliz? Então vamos ouvir aqui o que alguns santos disseram. E olha só, se você conhecer de santos, se você conhecer nomes de santo, pessoas que trabalharam aqui nessa terra, que abandonaram tudo humano e foram trabalhar o divino. Veja só o que aconteceu. Primeira coisa, ser obediente a Deus. Você quer que seus filhos sejam homens do bem, seguros, tranquilos, que consigam passar por cima de todas as tempestades e dificuldades que existem? Então você tem que ser obediente a Deus e seus filhos também. Obediência. Você sabe que a pior desgraça que aconteceu quando Deus criou a terra, que criou o homem, que criou a mulher, aí veio a desobediência. Complicou. Mas se, como Jesus veio, como o segundo homem, vamos chamar assim, né? Porque o primeiro Deus criou, o segundo ele mandou ser gerado no ventre de uma mulher. E este sim obedeceu. Esse passou por cima de tantos problemas, de tantas dificuldades, de tantas tribulações, de tantas perseguições, para cumprir o que o Pai queria. E ele se deu bem. Até hoje é o nome mais falado. E será o mais falado, o mais procurado. Então, ser obediente a Deus. Se queres saber mandar, temos primeiro de saber obedecer. Você quer saber, quer mandar? Então, a pessoa, você manda, mas você não faz. A pessoa só se você faz, por que eu vou fazer? Então, procurando impor-nos mais com amor do que com temor. Quem dizia isso, gente? São João Bosco. Você procura ver no YouTube ou no Google e procura a história de São João Bosco. Ninguém vai contar aqui porque o tempo é pequeno, né? Não queria que o vídeo ficasse tão grande, mas vamos lá. Isso foi dito por São João Bosco, né? Segunda coisa, corrigir por amor. Corrigir, seu filho errou, você tem corrigido por amor. Você não pode deixar para lá. Mas você também não pode corrigir, né? Por ira, por zanga, por raiva, me fez vergonha, isso, aquilo, outro, não te ensinei isso, não. Corrigir por amor, chamar para conversar e corrigir o seu filho por amor. Tome-se como regra nunca pôr a mão num filho enquanto dura a ira ou a cólera. Está com raiva, está irado com teu filho, então dá um tempo para depois você ir conversar com ele.
Eu lembro que uma vez eu cheguei em casa, me contaram uma história de um filho meu, aí eu, do homem, filho homem, eu fiquei, mas graças a Deus, de onde eu estava, que eu soube, até onde ele estava já no quarto dele, que já estava preocupado, sabia que o pai ia corrigir, Deus me tirou a ira, Deus me tirou e me colocou amor. Quando eu cheguei lá, deitadinho, talvez naquela preocupação, eita, eu vou ouvir umas boas, meu pai vai me dar uma pisa. Não, eu dei um beijo nele e disse: meu filho, eu te amo. Meu filho, eu quero que você seja homem, que você seja justo. E saí. Pronto. Gente, até hoje, gente. Até hoje. Então, tenha cuidado ao corrigir seus filhos. Não vá na hora da ira nem da cólera, porque vai dar errado. Porque na hora da ira e da cólera, quem é que está com você? Os espíritos imundos, os espíritos do demônio. Para arrumar uma confusão entre você e seu filho se mandar nunca mais voltar, ou lá inventar um suicídio ou coisa desse tipo, ou até uma briga e um ferir o outro ou um matar o outro. Espere-se até que se tenha aquietado por completo. Olha só quem disse isso. Quem deu esse conselho foi Santo Afonso de Ligório. Gente, se você for ver, né, a história de Santo Afonso de Ligório, um grande homem, né, um grande homem de Deus. Então ele pede isso, corrigir por amor, não por ira. Aí outra coisa que você quer realmente que sua família seja equilibrada, que seus filhos sejam homens, para ser respeitados em qualquer lugar que forem, para ser chamados para servir reis, para terem bons empregos, para ser um grande empresário, dar bom exemplo. Dar bom exemplo. Isso é altamente importante e necessário. Temos que dar bom exemplo. Quantas vezes eu li na frente dos meus filhos para que eles lessem? Quantas vezes eu comi só feijão, mesmo tendo toda aquela coisa montada na mesa de salada, de carne, disso, aquilo, outro. Eu comia feijão para que eles vissem que qualquer comida era digna da gente comer. E eles passaram a comer. Quantas vezes eu não comi só salada, mostrando ali no início. Até hoje eu faço isso às vezes. Como um pouco de cada comida separada, depois eu junto tudo, né? E vou comendo. Então, dar bom exemplo. Nada daquele negócio, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Tá fora. Tá fora. Esqueça isso. Os pais estão igualmente obrigados a dar bom exemplo a seus filhos. Estes, principalmente quando pequenos, imitam tudo o que veem, com o agravante de seguirem mais facilmente ao mal. Quando você dá bons exemplos, eles podem até seguir, eles vão seguir. Mas quando o mau exemplo, quando é mau exemplo, exemplo do mal, é muito mais fácil. Quantas pessoas aplaudem, né? As crianças fazerem cada gesto, dançando, coisa desse tipo, ao qual nos sentimos inclinados por natureza, que o bem que contraria nossas inclinações perversas. Como poderão os filhos, né, comportar-se irrepreensivelmente se ouvirem seus pais blasfemar a miúdo, falar mal do próximo, injuriá-lo e desejar-lhe mal, prometer vingar-se, se prometendo ali na frente da sua família que vai se vingar de alguma coisa, conversa sobre coisas indecentes e defender máximas ímpias, coisas do demônio, coisas maléficas. Aqueles que dão mau exemplo de vida, presta atenção, papai e mamãe, de certo modo,
os obrigam seus filhos a pecar. Se essa sentença é verdade para o mal, também é para o bem. Santo Afonso de Ligório escreveu isso que a gente está conversando. E um outro conselho, que seria o último conselho, é agir com prudência e vigilância. Então, papai e mamãe vão agir, ajam com prudência. Haja com vigilância. Você tem que saber quem é seu filho. Você tem que saber com quem ele anda, onde ele anda. Você tem que saber onde foi que ele conseguiu aqueles objetos que ele possui. Você tem que pedir que ele traga os coleguinhas para sua casa para fazer uma festinha também, para você ficar conhecendo. Vá também, né? Agir com prudência e vigilância. Vigiai e orai, diz a palavra de Deus. Os pais são os culpados. Olha o que São João Crisóstomo, né, diz. Os pais são os culpados. Pois quando se trata de seus cavalos, o cara que possui cavalos, eles mandam os cavaleiriços que cuide bem deles. Você deve conhecer essa história, né? O cara que cria cavalo, como é que é feito, né? Contrata pessoas, medicação, alimento, cobertura, né? E não deixam que cresçam sem serem domados. Não. Os cavalos têm que ser bem domados, têm que ser obedientes. E desde cedo põe neles, nos cavalos, né, freios e arreios. Logo cedo. E os filhos? Será que é assim? Logo cedo? Será que é o pai que cuida? Será que é a mãe que cuida? Será que é a vovó que cuida? Será que é a secretária? Será que são os professores? Será que são os coleguinhas do Facebook, das redes sociais? Mas quando se trata de seus filhos jovens, deixam-nos soltos por todas as partes durante muito tempo. Não quer nem saber onde anda, né? E assim perdem. Eles vão perder a castidade, se mancham com desonestidades e jogos e desperdiçam o tempo com espetáculos imorais. Cuidamos mais de nossos asnos, de nossos cavalos, do que de nossos filhos. Sim ou não? Será verdade essa história? Pessoas às vezes cuidam mais dos cavalos, mais dos carros, dos imóveis, do que dos próprios filhos. O que possui uma mula se preocupa em encontrar um bom cuidador? Uma mula, uma burra, que não seja nem rude, nem desonesto, nem ébrio, mas um homem que conheça bem o seu ofício. Para cuidar de uma mula, o cara tem que ser honesto, não pode andar embriagado, tem que ser responsável, tem que ser muito zeloso, né? E para cuidar dos filhos, a gente escolhe quem? Quem é que a gente escolhe? Todavia, quando se trata de procurar um professor para a alma da criança, contratamos o primeiro que aparece. É para cuidar da criança? Então qualquer um serve. Chama aí alguém, é só para poder ele não ficar me perturbando, deixar eu fazer minhas coisas, assistir meus jogos, cuidar dos meus cavalos, cuidar dos meus carros, dos meus imóveis. Então qualquer pessoa serve. Quem disse isso? São João Crisóstomo conversou sobre isso. E voltando à Bíblia, que nós falamos dos santos, nós temos o Provérbio 19, 18. Provérbio 19, versículo 18, diz o seguinte. Escuta, escreve. Olha na tua Bíblia, Provérbio 19, 18. Disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Não cooperes para a morte deles.
Quantos pais se sentem culpados, né, dos pais, dos filhos terem morrido, porque deixaram jogado, deixaram eles usar o que quisessem, fazer o que quisessem, uma mesada zona, um cartão na mão para fazer o que quiser. E as mulas, e os cavalos, e os imóveis, tudo bonitinho. E os filhos? Com passagem na delegacia, com passagem em presídio, várias entradas em hospitais, várias entradas em casas de tratamentos de drogados. Meu Deus. Provérbios 29:15. Estamos finalizando. É duro ouvir, mas é bom. Você vai agradecer no futuro. Provérbio 29:15. A vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria. Olha só, a vara da disciplina e as palavras da repreensão, que não seja com ódio nem ira, dão sabedoria. Mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonhará sua mãe, envergonhará o seu pai, a sua família, a sua cidade, talvez até o seu país. Envergonhará principalmente ao nosso Deus Todo-Poderoso. Para finalizar nosso bate-papo de hoje no programa Nascemos para Brilhar, canalzinho Linhares, se inscreva, dê o like, aperte o sininho para receber quando a gente fizer vídeo, ok? Corrige o teu filho. Corrige o teu filho e ele te dará descanso. Trará delícias para ti. Corrige o teu filho e ele te dará descanso. Trará delícias para ti. Está lá no Provérbios 29:17. Esse final de semana, 2 filhos, né, um homem e uma mulher, pediram: pai, deixa eu ir para a casa dos meus colegas de outra cidade. Foram. Deixei. Mas eu fiquei descansado em casa, eu fiquei tranquilo. Porque eles telefonam, ou a gente telefona. Agora tem as redes sociais, eles postam as fotos. A gente sabe que não são filhos, pelo menos, né? Dizem que o último a saber é o interessado, né? Mas eu nunca soube de usar drogas, né? Andar com coisas malucas, né? Que esse mundo oferece. Então, gente, eu dou graças a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a minha doce Mãe Virgem Maria, que é o maior exemplo de mãe que esse mundo tem. Ela que fez tudo isso com seu filho. Você sabe que 12 anos, aparece uma historiazinha aos 12 anos, ela levando o filho para as festas da igreja. Aparece ela quando o filho nasceu, protegendo, porque o rei queria matar o seu filho, mas ela se montava no jumentinho e andava vários e vários quilômetros, à noites e à noites, adentro. Esteve com seu filho desde a hora que o anjo Gabriel anunciou que ela teria um filho, e esse filho viria, né, pela glória do Espírito Santo. Ela esteve desde esse momento que ela diz: eis aqui a escrava do Senhor. Esteve até na morte da cruz. Depois esteve na ressurreição de Cristo. E quando Jesus sobe, ele manda o Espírito Santo, e lá estava Maria ainda em oração, mesmo não tendo mais seu filho aqui na terra, mesmo sabendo que seu filho era Deus, estava em oração, junto com os apóstolos, no Pentecostes. Coisa mais linda, coisa mais fofa. Obrigado, Deus lhe abençoe, fique com Deus.